Fala, meu povo, muito boa tarde, 2h18 da tarde do dia 16 de outubro de 2025, como de costume, quinta-feira, dia um pouco mais tranquilo para mim. Levei minha mãe agora há pouco a almoçar com as amigas, lá na casa de uma das amigas dela, lá no Parque Novo Mundo, um pouco distante aqui de Santana. Enfim, vamos lá. E hoje de manhã eu apenas fui para minha aula de natação, hoje um pouco mais cedo, um pouco não, relativamente bem mais cedo, era 9h20. Quando cheguei 9h30 entrei na piscina, 9h30 começou a aula e foi até 10h20, isso que foi legal. Bom, enfim, tá tudo bem, tudo caminhando bem. E sobre questão de sentimentos, como falei outro dia aqui no podcast, eu estava dizendo, mude o foco e o foco mudará com você. Aliás, deixa eu só fazer um parêntese. Eu estou assistindo TV agora, esperando a moça que faz limpeza em casa voltar. E eu estou assistindo, enfim, o canal italiano. Para quem não sabe, eu falo alguns idiomas, entre eles o italiano. E gosto dos jogos que tem no canal da Itália. E, enfim, e vamos lá. E hoje eu fui, como eu dizia... falava de sentimentos. Sentimento é, mude o foco e o foco mudará com você. Deixe os seus valores serem a base da sua história. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu dizia, assim, lá atrás no tempo, os valores de um ser humano é o que guiam na nossa vida, é o que tem o nosso caráter, é o que tem o nosso caminho. Eu mesmo, por exemplo, eu quase abri mão dos meus valores por conta da minha querida amiga. Faz tempo que eu não a vejo, aliás, ela fez aniversário ontem e nem mandei mensagem para ela também. Faz já alguns anos que a gente não se fala, uns 2, 3 anos. Enfim, mas ela ouvia aqui, não sei se ainda ouve, a Patrícia, e... Bem, minha gente, dizia eu no anterior, eu tive que parar porque tentaram me passar um golpe aqui por telefone dizendo que era agência principal de segurança do Bradesco da Avenida Paulista e não sabia nem os meus dados, que coisa. Bom, enfim, vamos lá. Eu dizia, a questão de sentimento, quando você tem o seu caráter, quando você tem os seus valores, não desfaça dos seus valores. Eu quase me desfiz por conta da Patrícia, minha amiga, que naquela época me jogava para cima daquele cara lá da academia. Nem vale a pena dizer o nome, porque, assim, para mim é lixo, e lixo da pior espécie, então ponto final. Por que eu digo isso? Repito, lá atrás, um tempo, eu falava que esse filho da mãe, para não falar um filho da... Enfim... do nada me vira e me fala para aquele outro personal, hoje personal, na época era professor, que eu estava na academia procurando homem. Eu nunca estive, nem quero. Meus valores sempre foram muito específicos, muito tranquilos, muito em paz sobre essa questão, dizendo eu não quero homem de academia, não procuro homem de academia, não gosto, nunca gostei de corpo, eu sempre gostei de mente, de pensamento, espírito. Aliás, quem me conhece sabe, enfim. E aí, assim, eu quase joguei os meus valores no lixo quando a Patrícia me jogou com a ideia de que na época, vou dar até nome aos bois, ela falava, o Pedro é o homem da sua vida, você vai ver que ele gosta de você, escambau. E como naquela ocasião eu estava meio, vamos dizer assim, com o pé atrás de mim mesmo, eu até acreditava das besteiras que eu mesmo vivenciei. É lamentável, é triste, é doentio, é horrível. Bom, enfim, e aí eu quase caí e ficava naquela, nossa, olha, ele é bonito e tal. E falei e disse aqui para vocês que lá atrás, um tempo, basta olhar aqui no meu podcast, que lá atrás, um tempo, ele havia me convidado para ir na casa da avó dele, isso há alguns bons anos atrás, 2010 mais ou menos, mais ou 11, enfim.
E por que eu estou dizendo isso? Justamente porque naquela ocasião eu não fui, ainda na época a Naira e o Daniel, meus amigos, Naira e Daniel, treinavam comigo na academia, ainda falei para eles, nossa, vocês nem acreditam, tal, quem me convidou para ir lá na casa, tal, e aí eles falaram, não, vai, aproveita, vai, tal, não sei o que, vai que dá, porque meus amigos sempre souberam que eu sempre gostei de homem, de boa, já gostei de mulher também, hoje em dia eu tô mais de boa, mais tranquilo, eu tranquilo comigo mesmo, isso que é o principal, e, enfim. Aí, assim, eu percebi que eu estava caindo na da Patrícia, porque até então eu achava bonitinho, tal, olhava e ficava vendo, tal, e até a hora que eu ouvi ele falar essa merda, como eu já falei aqui, na época para outro professor, o professor não vem ao caso de dizer o nome, e quando veio a pesquisa de satisfação, aí eu descasquei o verbo naquela ocasião, falei tudo o que eu podia sobre aquele professor e disse, não é à toa e realmente não é mesmo à toa, que eu me fiz advogado. Eu me fiz advogado justamente para, primeiro, defender a mim mesmo dos direitos que eu tenho frente a todos os outros em toda essa circunstância. Mas tudo bem, e aí acabou que o tonto foi mandado embora, aí logo depois ele foi mandado embora, voltou depois de um tempo para ser personal, ainda me cumprimentava o filho da puta, que era professor naquela ocasião, depois virou personal, me cumprimentava, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Até que, creio eu, graças a Deus, esse daí nunca mais apareceu na academia número 2, tá? Na academia número 2. Academia que eu tô desde 2009 lá. E desde quando abriu, tecnicamente. E aí, enfim, aí depois, com base nisso, com a Patrícia me enchendo o saco, não, ele gosta, não sei o quê, não sei o quê. Ok, eu fui dando corda para mim mesmo, para um sentimento preso dentro de mim mesmo. Tanto que eu parei de falar com ele antes dele... Parei de falar com o Pedro muito antes da Patrícia falar alguma coisa, mas quando ele me viu... Uma vez que ele me viu sem óculos, eu fiquei tão sem graça que eu parei, não falei mais com ele dali para frente. E, enfim, e desde então... deixei isso de lado, mas sempre fiquei com o pé atrás. Até a hora que eu vi e percebi que os meus valores são meus valores. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois tinha o Yuri. Quando falei aqui, o Yuri é bonito e tal. Ele é, para mim, na minha opinião, o Yuri eu acho ele bonito. Sempre achei. Mas só, ponto final. Não tô procurando o Yuri para casar, nem para trepar, nem nada do gênero. Só falei que ele é bonito, ponto final. Ponto final. E é isso, e aí assim, mas aí daí para frente que começaram a falar, aliás, vocês que mandam mensagem aqui para o podcast, agradeço de coração sempre a vocês, mas vocês que falam, tal, que se manifestam, eu agradeço porque vocês me dão luz também, mas de boa, vocês que já me acompanham desde o primeiro audioblog que eu tinha, que depois virou agora, chamam de podcast, eu abri esse podcast aqui, que você está ouvindo agora, eu abri naquela ocasião por conta do Pedro, porque eu achava ele bonitinho, ia ter a pandemia, ia fechar tudo e tal. E aí eu abri e comecei a expor os meus sentimentos ali. E depois da Patrícia falar aquilo, e depois, enfim, do que eu escutei da própria boca do infeliz, eu joguei tudo isso fora e pesei e vi que eu estava jogando fora tudo o que eu mesmo sustentei ao longo do tempo. Por que eu falo isso? Porque desde pequenininho eu sempre disse, eu não quero ninguém de academia. E assim, até fiquei uma vez eu fiquei com o César, que era não o César da Academia 2, tá? O César da Academia, que era da Santana Ativa há muitos e muitos e muitos anos atrás. E só fiquei, ponto final, era um outro cara.
há muitos e muitos, muitos anos. E vi que não era isso que eu queria da minha vida, aí que eu tive certeza. E, enfim, depois que eu pesei, eu vi que é hora mesmo de manter os meus pensamentos, manter as minhas ideias, manter a minha segurança de mim mesmo, manter os meus valores e vida que segue, vida que segue. É isso, povo. E aí, assim, por isso que eu falei e tô deixando isso claro de novo, porque como esse podcast vai para... Aliás, eu chamo de audioblog, mas vocês falam podcast, então virou podcast. Esse podcast vai para mais de 20 plataformas, tem uma galera que escuta. E eu parei até 2 meses achando que eu não ia mais fazer. Voltei, tem agora a versão 2025, A Vida Fora dos Roteiros, também do podcast. São 2 podcasts distintos, mas basicamente com o mesmo conteúdo. Basta vocês olharem no YouTube do podcast, que lá tem tudo. Todos os episódios dos 2 podcasts estão lá também para ouvir. E é isso, gente. Então, assim, só para deixar claro, eu não procuro homem nem mulher em academia. Não procuro. Eu sempre disse e repito, procuro alguém que me tire da academia. Ah, mas você falou de ABC. Falei porque eu acho bonito, eu acho bonita, tal, sei lá. E falei porque nem do Yuri estava dizendo eu acho ele bonito, mas só. E disse sorte de quem tem ele por perto. Isso eu repito, sorte de quem tem o Yuri por perto, ponto final. Nada além disso. E, enfim, eu sei muito bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso, nunca pude e nem poderei fazer com que ninguém queira viver o mesmo que eu. Mas aí eu posso sim, e vou, e continuo querendo, continuo buscando alguém que queira viver o mesmo que eu. Mas sem pressa, sem correr, sem nenhum tipo de drama, tudo a seu tempo. E é isso, viu, povo? Então, pra vocês entenderem como é que funciona a coisa. É isso, e eu tô de volta aqui também para falar de sentimentos. Sei o que eu quero viver na minha vida, não posso exigir que ninguém queira viver mesmo que eu, mas eu posso também buscar alguém que queira. Aí vem a pergunta, mas e se vier alguém da academia? De academia, gente, assim, veja todas as situações e veja também todos os comentários que sustentam aquilo que eu disse. O povo falar de academia, o povo de academia não tem fidelidade. Eu estou vendo, eu estou vivenciando isso lá nessa academia número 12 onde eu vou. Eu percebi que, aí foi ao contrário, porque a mulher de um professor largou dele e foi embora com filha e tudo. Por quê? Porque viu que não era isso, assim, pelo menos que me passaram. E é isso, eu mesmo não enxergo, não vejo futuro em ninguém de academia. Tá aí o Ivan, que foi meu terceiro namorado, que terminamos em 2012 e voltou no ano passado, queria voltar no ano passado pelo meu WhatsApp, mandando mensagem que me amava e tal, assim, quando ele me disse, tal, não sei o que, vem participar de uma aula minha pra gente se ver e tal. E aí eu percebi que, primeiro, ex-namorada, ex não, pra mim não tem essa história de amiguinho, é amiguinha, a gente se dá bem, a gente se fala, parabéns pra quem faz isso. Quando eu termino, acabou, não tem essa história de falar com ex ou amizade com ex, não rola. Então, tudo bem, ele voltou, já bloqueei ele no WhatsApp, e já deixei bem claro para ele, ainda que a gente voltasse um dia, que eu acho difícil, já tem aí um percalço grande. Qual? Tem o percalço de que ele é professor de academia hoje, professor de dança, e de academia eu tô fora, forissimamente fora. Então, assim, eu não acredito que eu fique com ninguém de academia, não. Nunca. Namorar, nunca. Ainda que eu fale, que nem, por exemplo, tem um professor lá da academia número 2 que vai na mesma missa que eu canto e toco
de domingo à noite. Eu acho ele fofinho também, acho ele muito fofo, muito interessante, muito jeitoso, tal. Não estou dizendo que eu queira nada com ele, não. A única coisa que, assim, eu presto atenção nele e percebo que ele olha também, mas pode olhar apenas por curiosidade, só. Então, assim, por que eu estou falando isso? Justamente porque, assim, não me vejo. Não me vejo namorando, ou casando, ou ficando com ninguém de academia. Continuo sustentando a ideia, o que é bonito é para se falar. Para mim, o Pedro, como já falei 20 milhões de vezes, é bonito, é lógico que é bonito. Isso não tira todo, vamos dizer, todo aquele garbo, todo aquele merecimento que ele tem. Mas, claro, o caráter dele mostrou que ele não é lá muito flor que se cheire. Então, para mim, tô de boa. Se eu tô lá para procurar homem, de boa, meu velho, já mostrou a merda que é. Não me conhece, já fez um conceito errado sobre mim. Ou ao menos, ou talvez, né, não ao menos, mas talvez ele quis destruir a minha imagem de alguma maneira. E, enfim, e se ferrou. Porque, assim, para mim, eu sou canceriano. Do mesmo jeito que eu crio uma expectativa, eu derrubo tudo isso. Jogo isso abaixo de qualquer coisa. E é isso. Então, assim, o Yuri, eu acho ele bonito também. Acho ele bonito, sim. Para mim, ele é um homem bonito. E sorte de quem tem ele por perto. Ponto final. Que nem da academia número 1 que eu faço natação, o Léo, o professor Léo da academia número 1, que agora está na natação, eu acho ele bonito, realmente bonito. Com aquele cabelinho enroladinho dele, bonito, realmente bonito. Mas só, ponto final, ele é bonito, ponto final. Não significa que eu quero comer, não significa que eu quero beijar, ficar, namorar, nada disso. Só que é um cara bonito, ponto final. Como também na academia número 3, que eu passei aí agora algum tempo atrás, acho que é Gabriel o nome dele, eu não lembro se é Gabriel ou Guilherme, mas enfim, professor lá, o Gabriel ou Guilherme, não sei, que assim, eu só conversei com ele uma vez, acho ele bonito, bem interessante também, e sorte de quem tem ele por perto, ponto final. De academia, eu estou fora, vocês têm que entender isso, gente. De coração, de academia eu tô fora, não me vejo namorar nenhum cara de academia. Ah, mas e se fosse, sei lá, da recepção, ou se fosse alguém que trabalha administrativamente? Não, nada contra, mas não. O ambiente não é o que eu procuro. Como todo mundo, vocês todos, todo mundo tem um caminho, tem um lugar, tem um jeito, tem uma maneira de buscar e tal, ou de querer, enfim. E, enfim, todo mundo tem alguém ou algum tipo de pessoa que gosta, que acha bonito o escambau. Eu também tenho, também acho gente bonita. E sei muito bem o que eu quero viver na minha vida e não abro mão mais dos meus valores e dos meus princípios. Eu não sou uma bicha louca que fica procurando homem, nunca procurei, não é agora que procuro. E nem um bissexual que procura mulher feito um desgraçado. Nunca. Eu sempre fui de boa na minha vida. Eu sempre soube aonde é que eu sempre soube onde é que eu posso conseguir sexo. Se eu quiser comer alguém, eu sei exatamente onde ir. Eu não preciso buscar em lugares assim. Eu sei exatamente onde ir. Sempre soube. Só que eu não quero fast foda. Eu quero algo sério. Sempre quis. Para fast foda eu prefiro ficar na minha mão mesmo, que é de boa, é bem tranquila, saudável e não causa problemas depois para mim. Tá bom? Só para deixar claro. Então fica aí o desabafo nesse episódio gigantesco que eu deixei aqui. Deixo nos 2 podcasts, mas esse é válido no primeiro, tá? Porque o segundo é o podcast do Fábio 2025, A Vida Fora dos Roteiros. E vale o alerta.
É isso, povo. Então, um beijo carinhoso a todos vocês. Continuo lendo e ouvindo e respondendo a todos no WhatsApp. Tem agora o canal do podcast também. Tem a página do podcast na internet. E todos vocês fazem a boa diferença. Do fundo da alma, muito obrigado a todos, sempre. E eu continuo procurando o amor da minha vida. Olha que bonito isso, hein? Sou solteiro, sou de boa. Se eu quiser sexo por sexo, eu sei onde ir, sei exatamente onde procurar, mas eu não quero, nunca quis e não é isso que eu procuro. E, enfim, e vida que segue. Sejam sempre muito bem-vindos em todas as minhas redes sociais, vocês são sempre muito bem recebidos, mas também quando falam besteira, eu respondo, tá? Eu respondo. Tanto tanto particularmente, quanto aqui online para todo mundo também ouvir, tá? Beijo a todos, fiquem com Deus. Um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. Um beijo carinhoso a todos vocês, gratidão a vocês que ficam aqui, que passam em alguma das plataformas para me ouvir. E continuamos juntos nessa empreitada. E no vlog também, que agora eu vou começar a postar alguns vídeos também lá no YouTube do podcast, porque aí pelo menos eu tenho a minha vida limpa, livre, tranquila e em paz como sempre foi. Fiquem na paz. Até mais, gente. Obrigado.